Olá pessoal, esse vídeo aqui trazer uma reação aqui, uma live da Multiversal, que levou um argumento com relação à carta de Plínio, que ele alega que a carta de Plínio, se você compara com outras cartas do Plínio, as outras cartas de Plínio, elas não falam de perseguições nem de violências. Então isso não bate com o temperamento do Plínio, que é uma pessoa nobre, elevada, e que não é cruel nem violento. Então, essa carta parece estranha, logo ela é, é uma adulteração total. Tanto a carta quanto a resposta do Trajano, né? Bom, é, com relação a essa questão, o primeiro ponto eu trouxe aqui alguns autores, né? Robert Van Voorst, eu trouxe o Gilberto Angelosi, e outro vídeo, né, eu falei, né? E eu trouxe também o Gerd Thyssen, né? Então, eu acho importante para você fazer uma análise de um texto é você saber o que os autores falam desse texto, né? Não dá para você ignorar a literatura. É assim que funciona a academia. Você vai fazer uma dissertação de mestrado, tem o primeiro capítulo, é a revisão da literatura. E ali, quem vai fazer a avaliação da tua dissertação de mestrado, ele vai avaliar se você fez realmente uma revisão da literatura de acordo, se você citou os principais autores que tratam daquele assunto. É assim que funciona, tá? É assim que funciona. Então, para você propor uma interpretação nova de um texto, você tem que demonstrar que conhece o que os autores falam sobre aquele texto, tá? Você tem que situar o teu público como anda o debate acadêmico. Então, é assim que funciona o debate acadêmico. Quando você vem e diz, não me interessa o que os outros dizem, então você está querendo se excluir do debate acadêmico, tá? É essa a conclusão. É assim que funciona, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. Por isso que nos meus vídeos eu sempre cito as fontes, tá? Sempre procuro citar as fontes. Então, com relação a esse argumento especificamente, né, das cartas do Plínio, realmente, se você for ver as outras cartas do Plínio, ele trata de questões filosóficas, jurídicas, literárias, correspondências com amigos, com o próprio Tácito, né, Quintiliano. Ele fala sobre questões da vida cotidiana, a morte do tio dele, do Plínio Velho, durante a erupção do Vesúvio, e coisas desse tipo. Não há menção a perseguições, execuções, ações violentas. Então, Plínio ele não é um perseguidor sistemático, assim, né? É, contra que ande matando pessoas por aí afora, tá? Agora, ele age dentro do direito romano vigente, tá? E demonstra na carta uma cautela legalista. Por quê? Porque ele tem um procedimento e ele está consultando o imperador para saber se ele está certo ou não naquele procedimento. Então, ele, como representante romano, ele não seria nada estranho ele executar pessoas que estivessem violando alguma coisa da ordem pública ali. Um exemplo que a gente pode colocar é a Segunda Guerra Judaico-Romana, que ali por volta de 115 a 117, durante o governo do Trajano, que é um governo tranquilo, de modo geral, né? Houve ali uma rebelião de judeus contra a autoridade romana, ali na diáspora judaica, e foram executados ali judeus, tá? E isso num governo tido como aparentemente tranquilo do Trajano. Isso não impede que ele tenha mandado executar pessoas, tá? Então Plínio, ele era um representante do imperador ali na Bitínia, né? Ele atuava ali como um legado Augusti pro praetore, né? Um legado romano ali, seria um correspondente ali a um governador romano. E vai com missões de tratar de questões consulares, questões administrativas, jurídicas, reorganizar a administração local da província, resolver problemas financeiros, políticos. Então, cuidar da ordem pública ali em nome do imperador romano. Então, ele estaria muito mais seguindo o que o direito romano previa para aquelas situações do que propriamente demonstrando uma face cruel dele. Então, não é
o fato dele ter perseguido cristãos ali, como ele relata na carta, não significa que essa carta seja espúria. Só por isso não. Porque Trajano, que é também uma pessoa tida como tranquila, né? Ele também mandou matar judeus ali. Outro argumento que se coloca é aqui no Robert Van Wurst, que ele vai citar o seguinte, que ele vai citar sobre essa carta do Plínio, né? Que essa carta do Plínio, ela é mencionada por Tertuliano em Apologia 2, ela é mencionada sobre essa política do Trajano exposta nessa carta. Também vai falar Jerônimo em Crônica 501, Sulpício Severo em Crônica 231.2, Orósio, História dos Pagãos 7.12.3, Zonaras, Epítome Historianum 11.22. Isso aqui está na página 41. Então, assim, a gente tem referência dessa carta no próprio Eusébio de Cesareia, né, no volume 333, ele cita essa carta com detalhes que batem com a carta em latim que a gente tem. A gente tem a carta no original. E consegue bater com essas referências e o texto meio que bate, tá? Então, assim, é um texto que ele é corroborado pela literatura patrística. Ele segue o estilo das demais cartas de Plínio. Então, nenhum historiador contesta a autenticidade dessa carta. O argumento que está sendo colocado de que Plínio era uma pessoa santa, que ele seria incapaz de matar uma pulga, né? Basicamente, não é compatível com alguém que está representando o Império Romano. É muita ingenuidade isso. Então, não tem nada fora do contexto. Então, assim, a maior parte dos autores concorda que essa carta é autêntica. Então, é nesse sentido que eu aponto que é importante consultar a literatura para saber se esse argumento é razoável. Consultando a literatura, não é razoável questionar a autenticidade da carta de Plínio, tá? Você está numa posição marginal. É isso. É simples assim. É uma postura negacionista, porque apesar dessas referências todas que eu citei aqui da patrística, apesar das referências todas dos historiadores que estudam a carta, você nega tudo isso e diz que a carta é falsa porque ela não bate com a teoria flaviana. Então, assim, é um argumento muito frágil. Não dá para sustentar. Mas tudo bem, quer sustentar, sustenta, mas não tem muita substância esse argumento. É isso, basicamente. Muito obrigado, então.